capítulo 17, capítulo 18 e capítulo 19. Eu peço que você abra no capítulo 18 hoje. Lemos uma pequena parte do capítulo 17 no domingo à noite, e agora quero ler uma pequena parte do capítulo 18. Devemos louvar a Deus, como a gente destacou domingo. Parece que os números de óbitos relacionados ao Covid-19 continuam caindo, e nós já estamos com uma média que ainda é assustadora, de cerca de 500 óbitos por dia, mas isso é menos da metade do platô, né, de junho, julho e agosto. Então, Deus permitindo, logo nós estaremos livres desta pandemia. E vamos continuar orando pela igreja, orando pelo país, orando por esta geração que enfrenta este ano tão diferente, não é? Vamos orar pelas famílias que estamos percebendo, está havendo um agravamento das lutas emocionais e psicológicas, psíquicas, dentro das famílias, e há um cansaço que vai se tornando cada vez mais palpável, e nós precisamos orar e colaborar de todas as formas possíveis, né? Talvez as redes sociais sejam uma forma da gente ajudar, talvez a maior e a melhor é com oração, mas nós podemos ajudar também compartilhando coisas boas, né? O Armazém do Ânimo está aí com material diário, material novo, diário, para ser compartilhado, às vezes um telefonema, uma pequena mensagem que a gente manda. Hoje mesmo eu recebi do pastor Etiel um vídeo de 50 segundos, muito precioso, mandei para os líderes pastorais da igreja. Então, às vezes, uma mensagem bonita, positiva, preferencialmente curtinha, né, que você recebe, você compartilha, às vezes com uma palavrinha pessoal, isso faz bem, alivia um estresse que as pessoas estão sentindo, não é? Então, vamos continuar nessa nossa empreitada de ajudar nosso povo a atravessar esses dias, que estão um pouco menos de notícias ruins, mas ainda difíceis, não é? Por isso estamos conversando desde domingo sobre religião para tempos em crise. 1 Reis, capítulo 18. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, nós acabamos de ler mais uma porção da Tua Palavra Santa e pedimos a bênção do Senhor, a unção, discernimento, ó Deus, e sensibilidade para meditarmos juntos neste texto. E no caso, especialmente esses 3 capítulos do primeiro livro de Reis. Dá-nos, ó Deus, do que nós necessitamos para este momento, para essa reflexão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós conversamos domingo, nós lembramos a história narrada nesses 3 capítulos. E eu quero estimular muito que vocês leiam estes 3 capítulos em casa, com calma, porque são muitas as lições. Eu anotei aqui, para os irmãos terem uma ideia, 16 pontos. E eu mencionei 7 deles no domingo à noite. Nós encontramos aqui o que poderíamos chamar de maravilhas para se admirar sobre Deus, porque, na verdade, é uma história dos movimentos de Deus.
tem a história da viúva de Sarepta, tem a história do capítulo 17, tem a história de Obadias, que a gente acabou de ler, porque ele escondeu uma centena de pastores e tratou ali com pão e água em 2 cavernas. E nós temos a história do anjo no capítulo 19, mas na verdade é uma história de Deus se movimentando. E nós falamos domingo então que há maravilhas para serem admiradas. Nós vemos ele destruindo barricadas sociais, quando ele envolve uma gentia e inclui essa gentia nos seus braços de cuidado. Ele destrói as torres da religião que engana. Ele sustenta sua glória, porque era uma disputa de deuses. Jezabel, diz o texto, estava exterminando os profetas do Senhor. Ela não estava com problemas com 100 marmanjos barbudos. Eram apenas 100 homens. O problema dela era com o Deus de Israel. Ela estava matando os profetas do Senhor porque eles, de algum modo, representavam Deus. Ela queria, na verdade, atingir a Deus. Então, e a ideia do Deus de Jezabel, que ela trouxe lá de Sidom, era o Deus da fertilidade, o Deus que supre, o Deus que atende todas as suas necessidades. Você não gostaria de ser uma seguidora de Baal, um seguidor de Baal? Porque ele é o Deus da fertilidade, ele vai sustentar você em todas as suas necessidades. Essa era a mensagem. E os profetas do Senhor ficavam dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso é um Deus falso. Então, ela, por conta da sua birra com o Deus de Israel, exterminava os profetas do Senhor. Ali, então, o Senhor estava destruindo as torres desta religião falsa, né? Ele zela pela sua palavra, nós vamos falar mais sobre isso. É admirável que ele cuide de pessoas. No meio de uma crise terrível, no meio de uma briga, de uma guerra entre Deus e um Deus falso, você encontra Deus no meio dessa batalha cuidando de pessoas. Uma viúva que estava morrendo de fome com o seu filho, um servo dele que estava sem esperança. Você encontra Deus cuidando de um todo, de uma guerra espiritual nas regiões celestiais, e é o mesmo que, é claro, esse Baal, ele tem um Deus que existe de verdade, não o Deus verdadeiro, né? Mas esse Baal falso tem atrás dele um Deus que de fato existe, que é Satanás. Então, Deus estava numa luta com o verdadeiro inimigo. E, enquanto isso, você o via cuidando de uma pessoa que tinha desistido de viver. Que tinha desistido. Tanto a viúva, como você encontra Deus cuidando daquela centena de pastores, como você encontra Deus cuidando de Elias, que também tinha desistido. A situação era muito grave, e este é um problema muito terrível, que você começa a colher quando a situação fica muito grave. É que você começa a ver aumentar as estatísticas de pessoas que querem desistir, que vê as coisas de um modo tão difícil. É nesse sentido que a nossa mídia presta um desserviço, porque no meio de uma pandemia, você encontra uma imprensa só falando e só destacando morte, miséria e tragédia. No momento que nós precisaríamos mais, porque adianta alguma coisa ficar enfatizando a morte? Adianta, no meio de uma guerra em que tantos soldados estão morrendo, alguém ficar falando, morreu mais tanto soldado, que tragédia, está morrendo todo mundo, né? Então, não ajuda. Nós precisamos de um contraponto, né, de uma igreja que anuncia coisas boas, né, de um Deus que está presente cuidando de pessoas, né, construindo
comunidades devocionais, como eu vou destacar aqui. Agora, quero rapidamente destacar 5 verdades para serem entendidas. Verdades para serem entendidas. Eu falei domingo sobre maravilhas para serem admiradas, né, da ação de Deus. Em primeiro lugar, entenda que o sobrenatural está relacionado à glória de Deus. Ontem mesmo, uma irmã, membro da nossa igreja, me mandou um áudio de uma pessoa que mandou para ela, falando de profecia sobre a vida dela. Eu profetizo isso. Ainda é muito grande esta sede pelo sobrenatural. A gente quer o sobrenatural no nosso dia. E às vezes erramos muito nesta área porque nós deixamos de fazer o natural, fazer a nossa tarefa, né? Como, por exemplo, cuidar da higiene, né? Usar a máscara, se proteger, fazer tudo que estiver ao alcance, né? Mas as pessoas querem a religião da maravilha, né? Mas o que eu observo nesses 3 capítulos de Reis? Que o sobrenatural, o extraordinário, o que foge à nossa rotina, porque o milagre sempre acontece e acontece na nossa rotina. Eu falei domingo que a nossa Rebeca já está andando da parede até aqui. Se ela está lá na parede, eu digo, vem aqui, Rebeca, ela já está vindo. Isso não é um milagre que está sendo construído? Mas a gente quer assim, para a gente, sabe por quê? Não é nem necessariamente para dar glória a Deus, é para dizer, olha como eu sou poderoso em oração. Mas o sobrenatural está basicamente relacionado à expansão da glória de Deus, ou à sustentação da sua glória. Está relacionado a algo que Deus precisa, que Deus está fazendo e que Ele precisa ser reconhecido. Quando o fogo desceu, diante daquela oração simples de Elias, Senhor, mostra que Tu és Deus, e que eu sou o Teu servo, e o fogo desceu. Sabe o que as pessoas disseram? Eles se prostraram e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles não disseram, como Elias é poderoso. Então, o sobrenatural, ele pode ser esperado sim, especialmente em momentos em que o nome de Deus, a glória de Deus está sendo colocada em xeque. Ele não está aqui para o nosso destaque, ou para sermos destacados, nem mesmo para a igreja ser destacada. Então, há muita estrada para ser percorrida enquanto temos pernas, não é? Então, temos que colocar o sobrenatural no seu devido lugar, não é? A nação, ela estava migrando de Deus Baal para o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o eterno. Então, era algo tremendo que estava acontecendo. Então, era fácil entender por que a mão de Deus estava de um modo tão extraordinário sendo vista ali, não é? De parar a chuva, intervenção na natureza, de fazer fogo descer do céu e queimar um holocausto, intervenção direta do milagre nas leis da física, não é? O profeta dizia, não chove, não chovia. Era tudo diferente, não tinha nada de rotineiro. Por quê? Porque Deus estava ganhando uma nação inteira. Segundo, entenda que os movimentos de Deus podem trazer crises à nossa rotina. Então, nós não podemos ser inocentes, achar que nós não teremos problemas. Sabe lá o que Deus está conseguindo com essa pandemia? Ou o que Deus está permitindo? Ou o que Deus está mesmo fazendo? Que mudanças Ele está conduzindo nos destinos dos quase 8 bilhões de habitantes da Terra? Agora mesmo, eu estava ouvindo um profissional de mídia, ele estava dizendo que as igrejas vieram para a internet, as igrejas todas, nós fizemos isso aqui,
compramos equipamentos de transmissão, estamos agora lutando para aperfeiçoar a captura do áudio, e o que nós fizemos aqui, milhões de igrejas estão fazendo. Podemos imaginar o que Deus está fazendo? A gente tem alguma noção? Os 100 profetas que estavam escondidos em 2 cavernas lá em Samaria, eles só estavam preocupados se Obadias ia conseguir trazer o pão escondido, né? Escondido da Jezabel. A preocupação deles era com o pão, com a água, mas eles não conseguiam ver que algo muito maior estava sendo feito, que Deus estava fazendo uma obra extraordinária. Então nós estamos no nosso mundinho, só que quando uma coisa grande está acontecendo, no macro, isso pode nos afetar. Como afetou a briga de Jezabel, afetou concretamente a rotina daquela centena de pastores, e a rotina das pessoas. Não chovia, e quando não chovia, faltava para todo mundo. Não faltava só para os incrédulos e idólatras de Baal, faltava para os crentes também. O próprio profeta Elias, alguém maior do que Elias, o grande profeta Elias, foi lá para o ribeiro, coisa de 15 quilômetros de Samaria, depois que ele deu o decreto lá para o Acabe, que não choveria sem que ele dissesse. Ele foi lá para o ribeiro, perto do Jordão, e o ribeiro também secou. Ele teve então que providenciar, ele também sofreu. Todos os que criam em Deus, que eram de Deus, também sofreram. Então, entenda que os movimentos de Deus podem trazer crises para a nossa rotina. E olha, até as vitórias de Deus nos permite, até as vitórias que Deus nos permite, podem trazer consequências que precisam ser tratadas depois. Foi depois que Elias experimentou uma grande vitória, foi ali o instrumento de Deus para um momento decisivo, que é aquela disputa lá no Carmelo, com os profetas falsos. O que acontece com Elias depois? Ora, ele tinha limites emocionais, como todos nós temos. Eu falo para a Cristina muitas vezes, muito mais do que os irmãos imaginam, a gente sai desse púlpito aqui exaurido. Eu falo para a Cristina, bem, se tinha que pregar pelo menos uma vez. Lu, a gente sai às vezes, né? E é interessante que quanto mais você sente que Deus usa você, parece que mais isto exaure, mais isso esgota. Não é, pastor Alexandre? Aí, você imagina, eu prego um sermãozinho água com açúcar aqui, não é? Deus, e me sinto exaurido. Agora você imagina como é que Elias saiu daquele monte, meus irmãos. Os limites emocionais, a estrutura psicológica dele estavam arrebentados. Aí você vê que até o fato de você ser usado por Deus pode causar crises em você. Então isso é para entender, é para compreender, para não ficar aí dando chilique, né? Já imaginou? Se cada vez que eu prego um sermão, ou que eu sou usado porque cantei um solo, ou toquei um instrumento, ou fiz evangelizei alguém, confortei alguém, e eu me sinto esgotado, aí eu vou dar água? Não pode, tem que trabalhar isso, né? E Deus foi então trabalhar Elias, que estava completamente esgotado. Evidente, se você, há um longo tempo, né, está muito confortável, não experimenta nenhuma experiência de estresse, estou falando consequência do espiritual, talvez deveria refletir sobre a importância de ir para um campo missionário, não é? De fazer uma aventura especial, né? Estamos aí em missões. Cadê o Edivaldo? Vai gostar disso, né? O nosso alvo já está em 20 mil, né? Então, se tem muito tempo que você não experimenta nenhum movimento grande, né? Que tal fazer alguma coisa mais desafiadora, né? Pega seu carro, vende, dá para missões, né?
Pega a sua sogra, vende, dá para... Qualquer coisa assim, mas faz alguma coisa que mexa, né? Eu gostei muito da palavra de um comentarista sobre Elias. Olha só o que Moody falou sobre Elias. Como o aproximar-se de um meteoro iluminando o céu negro da meia-noite. Repito. Como o aproximar-se de um meteoro iluminando o céu negro da meia-noite. Assim foi a entrada de Elias nas trevas da noite espiritual de Israel. Que loucura, que coisa, né? Mas talvez a nossa vida está tão confortável, tão regrada, tão certinha, né? Talvez seja a hora de participar de um PNL, de fazer alguma coisa mais agressiva. Eu estou pensando, seriamente, essa semana eu fui questionado sobre a situação das nossas crianças. Eu peço orações sobre isto. E estamos conversando sobre a possibilidade de fazer uma coisa mais ousada. Já solicitei uma reunião com o secretário de Saúde de Petrópolis para discutir isso. O que estiver ao alcance para fazer dentro das regrinhas, eu quero fazer, mas alguma coisa tem que fazer. Talvez tenhamos que fazer alguma coisa que mexa com a nosso conforto, né? Então, coisas para entender. Que o sobrenatural está relacionado à glória de Deus, que os movimentos de Deus podem trazer crises à nossa rotina. Terceiro, que o desapego e a liberalidade não devem ser pausados nos tempos de crise. O desapego e a liberalidade não devem ser pausados nos tempos de crise. Eu achei muito forte a experiência de Elias chegando a Sarepta. Depois de 200 anos, eita, essa idade, depois de 200 quilômetros andando naquele deserto, entre Samaria e Sidom, que hoje é o Líbano, aquele profeta chega e encontra a tal viúva que Deus já tinha conversado com o coração dela, porque ele disse para Elias, vá a Sarepta, e eu já ordenei a uma viúva lá que alimente você. Quer dizer, já havia algum trabalho de Deus lá. E ele encontra lá, chega lá, a viúva está preparando a última refeição para comer com o filho dela. E o profeta, que no caso representava Deus, virou para ela e disse, tudo bem, mas faça primeiro um bolo para mim. Os irmãos não acham isso muito estranho? O que a gente tem que aprender com isso? O que a gente tem que entender? Que a crise não nos pausa a liberalidade. Porque a liberalidade é um princípio. Eu fui configurado para doar. Melhor coisa é dar que receber. Tem a ver com a Constituição. Quem fica querendo só trancar e receber e acumular, está desconfigurado. E não é a crise, a pandemia. Talvez nós nunca, cadê o pastor Josué, a Angélica, talvez nós nunca distribuímos tantas cestas básicas como nesse momento da pandemia. E máscaras, e socorros, e atendimentos, e ajudas. Os pastores todos estão dizendo, nunca trabalhei tanto na minha vida como no tempo da pandemia. Então é hora de servir, é hora de ir para fora, entende? De ajudar o outro, de socorrer o outro. Ontem eu recebi uma mensagem quando eu acordei, ontem, isso era para mim 5h30, mas o irmão já, por causa do fuso horário, já era bem mais tarde. Eu acordei, a mensagem que estava no WhatsApp era o seguinte, pastor, hoje eu acordei com um desejo de doar R$1.000 para comprar cestas básicas da nossa igreja. O irmão da nossa igreja está em outro país. E eu fiquei pensando, por que esse irmão acordou com vontade de doar cestas básicas? Para mim, isso é coisa de Deus. Falei, irmão, dá sequência
ao desejo do seu coração. Eu creio que isso é de Deus, Deus colocando no coração dele. Então nós não podemos trancar, fechar, guardar. Isso não bate com os tempos de crise. É para abrir, é para soltar, é para entregar, é para dar sequência à voz de um coração liberal. E Elias fica na casa dessa viúva, pouco menos de 3 anos, porque ele já tinha ficado um período lá perto do Jordão. A Bíblia diz que não faltou alimento na casa dessa viúva, todo aquele período. E tudo ao redor era pura carência, porque Deus tinha travado a chuva para quebrar o tal Deus da fertilidade. Ah, você é Deus da fertilidade? Então faz o campo produzir. Né? Agora não tinha nada para comer. Mas na casa daquela viúva, onde a Deus estava, a palavra de Deus estava, não faltou comida. Garanto também que não faltou para os passarinhos. Entenda que no reino, em quarto lugar, todos os recursos são utilizados para ganhar o não alcançado. Meus irmãos, o sobrenatural parece que está relacionado à glória de Deus, mais especificamente. Mas, quando é para ganhar o não alcançado, todos os recursos sobrenaturais e naturais são empregados. Deus foi buscar essa viúva lá em Sarepta, e ela reconhece Deus no coração dela, e a família dela reconhece o Deus de Israel no seu coração também. Sarepta era a terra natal de Jezabel. Deus estava ganhando o não alcançado. O que eu entendo? Que o propósito e todos os recursos materiais, humanos, espirituais, todos os recursos são para ganhar o não alcançado. Por isso, não devemos fazer pouca coisa de missões. Eu sei que missões é muito mais do que a campanha de missões nacionais, mas nós precisamos colocar isso no nosso coração, que o negócio, que o propósito é ganhar o não alcançado, aquele que está fora ser trazido para o reino. Esse é o propósito, esta é a batalha. E por fim desse bloco de coisas para entender, 5, entenda que Deus está muito atento a uma pessoa que está para desistir. Por que eu estou usando o verbo e o imperativo entenda ou entender? Porque é coisa que eu preciso compreender na minha mente e no meu coração, que é assim ou para isso que Deus está trabalhando. Porque se eu compreender, então eu terei atitudes a tomar. Eu quero conversar em outro momento sobre isto, mas eu preciso compreender a importância da doutrina, eu preciso compreender como que a coisa funciona. Então, em quinto lugar, entenda que Deus está muito atento a uma pessoa que está para desistir. Deus está atento a todos nós. Ninguém passa desapercebido, Ele ama a todos. Mas a Bíblia é muito explícita quanto a uma atenção especial que o Senhor demonstra
para com aqueles que estão para desistir. E nesse caso aqui, nós encontramos exemplos sobrando. A viúva com o seu filho estava para desistir. E Deus move, literalmente, outras terras, e pega o grande profeta Elias, e traz a Sarepta para salvar aquela mulher, que naquele tempo não valia nada. Uma viúva com um filho, numa terra que não tinha comida nem para o gado, era só um passivo, era nada. Mas não para Deus. Ele pega o grande profeta. Imagina aqui, vou pensar aqui num Billy Graham, Deus pega, agora já está com o Senhor, mas pega o Billy Graham lá nos Estados Unidos e leva lá para Cupará, aqui no interior de Minas Gerais, para poder cuidar de... É o Deus que está preocupado com uma pessoa que está para desistir. Nós encontramos no capítulo 18, os profetas do Senhor, todos desistindo, porque Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. O Senhor levanta um Obadias. E eu fico pensando, agora com essa coisa de querer escrever, me dá vontade de escrever um livro sobre Obadias. Esse personagem eu quero encontrar com ele. Porque a minha vida toda eu procurei me dedicar a cuidado de pastores, e esse é um herói para mim. Ele pega 100 profetas, coloca 50 em cada caverna, e escondido do seu patrão, ele alimenta durante longos meses, ele alimenta aqueles profetas escondido, de modo escondido, sem que, especialmente a patroa, descubra. Mas era Deus que estava fazendo isso. Depois eu encontro no capítulo 19, o próprio Elias querendo desistir. Por que eu estou dizendo que é importante eu entender isto? Porque se eu entendo isto, no momento que eu estiver querendo desistir, a doutrina vai dizer dentro do meu coração, você pode até estar querendo desistir, mas Deus não desiste de você. Então você vai desistir sozinho. Você não tem Deus com você na desistência. E quando eu falo para os pastores, eu gosto de dizer, não desista de uma pessoa antes de Deus. Não desista de investir. Essa semana mesmo eu vivi uma experiência forte nesse sentido, porque tive que advertir uma pessoa que é muito preciosa para mim, mas que está no erro. E eu falei para ela, olha, eu só estou fazendo isso porque não é que me é prazeroso, mas é porque Jesus mandou, Ao ouvir o seu irmão errando, vá a ele, só você e ele, e tente ganhá-lo, E falei para ele, olha, a Bíblia diz para não corrigir o tolo. Então, se eu estou corrigindo você, entenda que há esperança. Eu não quero que você seja destruído. E é muito fácil quando alguém te irrita, quando alguém te faz alguma coisa muito ruim, a coisa mais confortável é você deixar para lá. Entende? Era muito mais confortável para mim não adverti-lo. Concordam comigo? Deixa para lá. Eu não preciso dele ou dela, não é? Deixa para lá, toca a vida dele, toca a minha. Mas eu não posso desistir. Mesmo daquele indivíduo difícil, eu não posso desistir. Eu não posso desistir, pelo menos eu não posso desistir antes que Deus desista. E Deus demora muito para desistir de uma pessoa, não é? Ele não desistiu de Pedro. Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de você. Então eu não posso desistir facilmente, E também eu não posso desistir do outro. E também não posso querer desistir sozinho, de mim mesmo.
Porque por que eu vou desistir de mim se Deus não desistiu de mim ainda? Né? Então, isso é doutrina. Eu não vou desistir, porque Deus não desiste de mim. Não desistiu daquela viúva, não desistiu dos profetas lá, dos 100 profetas, não desistiu de Elias que queria se matar, não desistiu de Pedro que só fazia bobagem, não desistiu de mim, não desistiu de você em tantas outras vezes que você fez bobagens. Então, esse é o Deus que não desiste da gente. Uma das imagens que eu mais amo é a da irmãzinha de Moisés, uma adolescente, acompanhando o seu irmãozinho bebê num cesto que vai rio abaixo. Lembram disso? A ordem era matar os meninos, mas a irmãzinha de Moisés, a Miriam, não desistiu do irmãozinho e foi seguindo, e até que a filha de Faraó viu aquele cestinho. Moisés foi o Moisés que nós conhecemos, porque Miriam, sua irmãzinha adolescente, não desistiu dele. Então, as histórias que nós conhecemos são as histórias dos que não desistiram. Todos os heróis. Bom, a gente conhece a história de Judas, né? Ele desistiu. Não precisava ter desistido. Jesus tinha solução também para ele, né? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos agradecer por esse tempo que passamos aqui. E queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos encha da tua doutrina, que o Senhor nos faça compreender como o Senhor é e como o Senhor age. Ó Deus, obrigado pelo teu grande amor. O Senhor tem ao longo dos milênios cuidado de nós, cuidado da igreja, cuidado da tua palavra. Ó Deus, nós te louvamos. Ó Deus, como diz o tema, nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Usa-nos, Senhor, para expressar a tua vontade e o teu amor aos que andam perto de nós. Nós oramos com gratidão, no nome santo de Jesus. Amém. Tem alguma palavra? Então vamos encerrar. O pós-lúdio vai ser tocado. Eu passei um pouquinho do horário e os irmãos me perdoem. Deus abençoe muito vocês que estão em casa, vocês que estão nos acompanhando pelo canal 10 de televisão. Que Deus abençoe muito vocês, toda a nossa cidade de Petrópolis. A Segunda Igreja Batista em Petrópolis está orando pela nossa cidade. Que Deus nos abençoe. Amém.